Olá pessoal, hoje então nós vamos dar continuidade ao estudo da aritmética de ponto flutuante, vendo como vão se comportar as operações, nesse caso de aritmética de ponto flutuante, e também vamos estudar um pouco sobre os erros que acontecem por conta deste tipo de notação. Ok? Lembrando que essa notação vai ser usada nas máquinas de calcular e por isso é importante a gente analisar quais são os tipos de erros que nós vamos encontrar e de que maneira nós podemos resolver isso, né? Ou pelo menos quantificar esses erros para que possamos ter uma noção real do problema que estamos enfrentando. Bom, inicialmente eu quero só comentar com vocês sobre as operações. Então nós temos aqui as 4 operações básicas. Nós vamos analisar o funcionamento na adição e subtração primeiro. Lembrando que adição e subtração são a mesma operação, certo? O que muda é o sentido. Então, somar ou subtrair é a mesma coisa com uma alteração de sentido. E depois vamos falar de multiplicação e divisão, que também são a mesma operação, né? São uma o inverso da outra, são operações inversas. Bom, como que a gente vai fazer esse tipo de operação de adição e subtração ou multiplicação e divisão usando a notação de aritmética flutuante? Essa é a grande questão, então, nesse começo da aula de hoje. Primeiro, vamos falar sobre a adição. E sempre que a gente vai trabalhar com aritmética de ponto flutuante, a gente deve seguir alguns procedimentos, que são pautados especialmente por causa da limitação das máquinas, daqueles requisitos que a gente já viu, né? Qual é a base beta que você está trabalhando, qual é o número T de elementos, de dígitos na mantissa, o expoente alfa, ele sempre vai pertencer a um intervalo que vai de um limitante inferior até um limitante superior. Então eu preciso entender e adequar as minhas operações a essa situação da máquina. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é considerar o maior número em valor absoluto como referência da operação. Por que ele vai ser a referência da operação? Especialmente pela questão do alfa. O maior número em valor absoluto, ele vai ter com certeza o maior expoente alfa, ok? Então eu vou analisar ele para que ele seja o meu valor de referência. É importante você entender isso aqui, né? O sinal é desconsiderado, apenas o número, então eu vou olhar o número em valor absoluto e vou referenciar o maior. Nesse momento eu vou igualar os expoentes alfa da base. Então aqueles que estavam com o expoente menor vão ser levados para o expoente maior. Isso vai ocasionar uma mantissa maior que T, mas isso é provisório. Você resolve com mantissa maior que T sem nenhum problema, tá ok? Continua, você vai efetuar a operação com as mantissas. Veja, você já igualou os expoentes da base, então você vai ver que basicamente você colocou aquela base elevada àquele expoente em evidência. E aí você vai operar a soma, a adição ou a subtração com as mantissas. Uma mantissa, pelo menos uma delas, vai estar com mais dígitos do que T. Não tem problema. Executa a operação assim mesmo. Na sequência, você vai corrigir a notação de ponto flutuante. O que é essa correção de notação de ponto flutuante? Lembre-se, ponto flutuante começa com 0, vírgula, D1, D2 e assim por diante. Esse D1 tem que ser diferente de 0. Essa é a correção que você vai fazer, que comece com 0 aqui e que seja diferente de 0 D1. Feita esta correção, ainda a tua mantissa provavelmente vai ter aqui uma quantidade de dígitos dk, onde k é maior que t, muito provavelmente. O que você vai ter que fazer agora? Acertar o número de dígitos. E para isso a gente faz a aproximação. Qual tipo de aproximação? Pode ser o arredondamento, que a gente já viu na aula passada, né? Ou o truncamento.
Tá ok? Então esse é o último passo. Então vê, acha quem é o maior valor absoluto para usar como referência, iguala os expoentes das bases, efetua a operação com as mantiças, corrige a notação de ponto flutuante e realiza a aproximação necessária. Vamos ver aí dois exemplos, um de adição e um de subtração, usando os mesmos valores. Então eu tenho aqui o x como 0,3223 vezes 10, então o expoente aqui é 1, e o y como 0,5494 vezes 10 ao cubo, beleza? O parâmetro da minha máquina vai ser base 10, já estava claro aqui em cima, né? Mantiça com 4 algarismos, também já estava claro ali, 4 dígitos na mantiça. E o expoente alfa vai variar de um limitante inferior menos 4 a um limitante superior 4. Esses tempos atrás, um aluno me perguntou, professor, mas tem que ser sempre menos e mais o mesmo valor? Não, mas normalmente a gente trabalha assim, tá? Normalmente a gente varia dentro do mesmo range, mas não é obrigatório. É porque na hora de programar uma máquina de cálculo é mais fácil você definir um número para esse limitante e aí os sinais positivo e negativo, tá ok? Então vamos lá, vamos somar x mais y. Vou pegar o x e o y e vou somar eles. Nesse momento eu preciso analisar o valor absoluto desses dois camaradas. Por exemplo, 0,3223 vezes 10 é 3,223. Já 0,5794 vezes 10 ao cubo, como vai multiplicar por 10 ao cubo, vai virar 579. Ou seja, este cara aqui é o maior valor absoluto. Então, ele vai ser a minha referência. Isso quer dizer que o meu expoente aqui, que é 1, tem que virar 3. Para que esse expoente vire 3, para que ele aumente, a vírgula vai ter que caminhar para a esquerda. Se ele é 1, vai virar 3, a vírgula vai ter que andar 2 casas para a esquerda. Então, ao invés de eu trabalhar com o 0,3223 vezes 10 na 1, eu vou trabalhar com 0,003223 vezes 10 ao cubo. Nota que aqui o número de dígitos da minha mantiça é maior do que t. Eu estou no meio da operação. Eu sigo. Quando eu terminar a operação, você vai ver que eu vou ter corrigido isso daqui para 4 algarismos na mantiça. Tá ok? Então vamos lá. Agora que está isso daqui dessa maneira, já igualei os expoentes, eu vou operar as mantiças. Ou seja, eu coloco o expoente em evidência, certo? Aqui eu tenho um 10 ao cubo, aqui eu tenho um outro 10 ao cubo. É como se eu tivesse feito aqui 0,003223 mais 0,5794 vezes 10 ao cubo. Coloquei o 10 ao cubo em evidência. E aí eu somei as duas mantiças e vim para esse resultado aqui. 0,582623. Certo? Só somei. Soma normalzinha, tá? Só que esse cara aqui já está com aquela restrição do dígito 1 ser diferente de 0. Então já está 0,5, já está legal. Mas ainda tem mais do que 4 algarismos na mantiça. O que eu tenho que fazer? Arredondar ou truncar. A minha aproximação aqui, veja, 4 algarismos. Aqui teria que terminar. Se vai terminar aqui e o próximo algarismo é 2, faz diferença se eu vou usar arredondamento ou truncamento? Não faz. Então, tanto para o arredondamento quanto para o truncamento, essa soma de x com y deu 0,5826 vezes 10 ao cubo. Ok? Vamos fazer a diferença x menos y? Bom, da mesma maneira, x e y. Está aqui. Quem é o maior? Novamente, o maior é o y. Então, novamente, eu vou usar o y como referência. Certo? Só um pouquinho aqui. Da mesma forma que nós procedemos ali, então, na adição, eu vou ter que igualar os expoentes, o 10 elevado a 1 e o 10 ao cubo. Então, da mesma forma que ficou lá em cima, vai ficar aqui embaixo. 0,003223 vezes 10 ao cubo, menos esse camarada ficou do jeito que estava.
Novamente, eu vou fazer muito parecido, eu vou colocar em evidência. 0,003223 menos 0,5794. Tudo isso vezes 10 ao cubo. O que vai acontecer? A hora que eu operar com as mantiças, como a mantiça maior é a negativa, o resultado vai dar negativo. Então, menos 0,576177. Eu fiz a operação, tá ok? Normalzinho, subtração normalzinha. Vezes 10 ao cubo. Por último, já conferi aqui, né? O primeiro dígito não é zero, tá beleza? Agora eu preciso fechar em 4 casas. Agora, o próximo dígito além da mantiça é um 7. Isso quer dizer que, se for por arredondamento, eu vou ter que aumentar um algarismo no meu último dígito da mantiça ali. Se for por truncamento, mantém. Então, por truncamento, menos 0,5761 vezes 10 ao cubo. E por arredondamento, menos 0,5762 vezes 10 ao cubo. Beleza? Então, tá aí operações de adição e subtração com aritmética de ponto flutuante. No próximo vídeo, nós vamos falar das operações de divisão e multiplicação. Beleza? Segue aí, assiste o próximo e vai estudar.